Estamos de volta com o Estúdio 360, segunda edição desta terça-feira. Como toda terça-feira, temos o nosso quadro Inovação. Inovação com Evandro Millet. Oferecimento Findes. O futuro da indústria começa aqui. Associe-se. Aqui ao meu lado está nosso especialista no assunto, o Evandro Millet. Muito boa noite, Evandro. Boa noite, Cacá. E aqui o nosso convidado de hoje é Walter Maia. O Walter Maia, que é diretor de Inovação, Investimentos e Alianças da TimeNow. Muito boa noite, Walter. Boa noite, Cacá. Boa noite, Evandro. Boa noite, Walter. Walter, a TimeNow é uma das grandes empresas capixabas de engenharia, né? O que ela faz exatamente? Para começar a conversa aqui para o nosso telespectador entender. Boa. A TimeNow hoje é uma empresa de engenharia consultiva, ou seja, ela trabalha desde a criação dos projetos de engenharia, a confecção, estudo de viabilidade, toda essa parte que envolve qualquer desenho de início de um projeto, de um ativo, a TimeNow executa, né? Depois a gente trabalha também a parte do planejamento, né? Como é que esse projeto ele sai do papel e começa a ser implementado, e a gente trabalha finalizando também essa etapa a partir do momento que a gente começa a fiscalizar até o comissionamento de um ativo. E aí quando a gente fala de um ativo, a gente está falando de projetos que, porventura, se tornem grandes indústrias ou mesmo edificações, dependendo do tipo do projeto que foi idealizado. A TimeNow hoje tem 28 anos de história, nasceu aqui no Espírito Santo e hoje a gente tem o prazer de atuar não somente em todas as regiões do Brasil, mas com operações também em Portugal e Estados Unidos, e contamos com mais de 2.500 colaboradores em todas essas regiões que eu citei anteriormente. É grande, hein? Agora, eu estava dando uma olhadinha aqui na sua função, diretor de inovação, ok, investimentos, inovação vou deixar com o Millet, já ele trata mais do assunto. Agora, investimentos e alianças. O que é essa parte das alianças da TimeNow? O que significa isso? Muito bom, cara. O que acontece? A TimeNow entendeu ao longo dos seus 28 anos no desenvolvimento de estratégias que algumas competências a gente talvez demoraria muito a concebê-las dentro do nosso negócio. E aí, dentro da nossa estratégia de crescimento, a gente enxerga que a gente consegue, de fato, desenvolver essas estratégias, crescer em conjunto com outros atores do mercado. Dá um exemplo para nós, por favor. Um exemplo aqui, a gente atua muito no mercado de engenharia industrial e tem alguns tipos de contratos que são na modalidade EPCM, é um tipo de contratação. E dentro dessa competência, eu me conecto com alguns atores que fazem bem algumas especialidades que a TimeNow não faz. Por exemplo, construção. A Fortes hoje, que é uma empresa capixaba também, que atua no segmento industrial, é uma parceira, faz parte, tem uma aliança com a TimeNow e ela entrega toda a parte de construtibilidade, né, de construção, junto com a competência da TimeNow de engenharia, fiscalização e gerenciamento de projetos. E aí nascem assim algumas alianças das mais diversas para atender o mercado, o cliente, e fazendo parte de uma construção de um ecossistema de soluções que a TimeNow tem desenhado como estratégia. Quer dizer, você acaba fazendo essa busca de relacionamento de parcerias, né, para soluções da própria empresa. Muito legal. Isso aí, perfeito. Agora, como é que você lida com a inovação de uma forma geral? A inovação está acontecendo vários tipos, seja de tecnologia, seja da maneira de trabalhar, seja do modelo de negócio. Como é que está a visão de inovação da TimeNow hoje? TimeNow, a gente fala que, a gente destaca que ela nasce de um movimento inovador pelos seus fundadores, Francisco e Sérgio, já no intuito de criar uma empresa que fosse diferente da do mercado. Então, isso vem um pouco da nossa essência, do nosso alicerce. Desde 2018, a gente vem trabalhando a inovação como um processo dentro da organização, né, aí de maneira estruturada. E esse processo vem evoluindo nesses últimos anos. Temos trabalhado alguns pilares de inovação, como principalmente cultura de inovação. Não dá para a gente falar de inovação sem que os nossos colaboradores, os 2.500, entendam o que é inovação, como que a inovação se conecta com a estratégia. A partir do momento que essa conexão ocorre, aí eu consigo dar um segundo passo, que é como é que eu faço a inovação gerar valor. Como é que eu começo a trabalhar a criação ou a solução de desafios que o mercado ou mesmo a TimeNow possui, criando, de novo, a possibilidade de novas linhas de receita, novos produtos, trazendo produtividade. E aí, para fazer isso acontecer, a gente usa do mecanismo da inovação aberta, né, que é a capacidade que a TimeNow tem de se conectar com alguns atores, buscando soluções já prontas no mercado, buscando competências e referências também para desenvolvimento interno, e assim a gente conseguir endereçar os desafios que o negócio coloca dentro da nossa visão estratégica. A gente tem feito isso com bastante
carinho, né, dedicação, tanto que a gente tem obtido alguns reconhecimentos nos últimos anos e também temos conseguido também bons resultados, né? Depois a gente podia falar um pouco sobre alguns dos projetos que a gente vem desenvolvendo, mas essa percepção de inovação pela Terminal hoje, fruto do nosso trabalho, tem sido bem percebida, não só por algumas entidades, mas também pelos clientes, o que faz com que a Terminal tenha talvez um pitch diferenciado, né? Uma entrega diferente da concorrência em algumas situações, né? A gente vai para os exemplos daqui a pouquinho, Walter, mas antes eu queria te perguntar o seguinte, numa empresa como essa, com a estrutura que vocês têm, talvez a inovação tecnológica seja muito importante, mas não é só de tecnologia que a gente está falando, ou é? Quando você fala de novas ideias, de novas soluções, elas são só na área tecnológica ou em outras áreas operacionais? Explica para nós, por favor. Boa, Cacá. É bom você colocar esse ponto, né? Inovação não é sobre tecnologia. A tecnologia, ela é um meio, ela é um pilar que ajuda, facilita, né, a estratégia de inovação. Inovação são sobre as pessoas. Como que as pessoas conseguem trabalhar de forma diferente, de uma forma melhor, entregando mais, indo além. Então, quando a gente faz esse pitch, né, e demonstra como é que as pessoas são um pilar da inovação da Terminal, aí a gente tem todo um trabalho de um contexto que envolve conscientização, letramento, conhecimento, proporcionando que essas pessoas desenvolvam essa capacidade inovadora que já faz parte do ser humano, né? O ser humano por si só é um elemento inovador na natureza, então cada um tem, lógico, esse apetite, essa aptidão de construir e fazer diferente. O que tem a Terminal de fazer é fortalecer essas competências nas pessoas. E aí não pelo fato de uma obrigação de que ela tem que inovar, mas sim de uma percepção que a gente tem que colocar no dia a dia de que fazer o melhor é algo bom não só para a companhia, mas para o desenvolvimento profissional daquele colaborador. Então envolve muito a mudança de mindset, que é um jargão já muito popular. Isso faz parte da cultura da nossa organização. Para construir essa cultura, a gente precisa dar o suporte e todo o conteúdo necessário para os nossos colaboradores. Agora, eu sei que vocês estão fazendo nessa semana uma Semana da Inovação, Innovation Week, né? Isso. O que consiste a Semana da Inovação? É uma celebração? É um agregado aí de parceiros? Como é que está funcionando? Boa. O Innovation Week já é a nossa 6ª edição. Ele iniciou lá nos primórdios da inovação como processo na Terminal. E era um momento onde a gente juntava assim, os líderes da empresa para falar um pouquinho do que tinha de novo no mercado. Trazia a visão de inovação para as nossas lideranças, tendências, falava um pouquinho sobre o futuro e era um núcleo muito fechado, mas era o início de um trabalho. A partir do que a Terminal foi evoluindo na temática de inovação, o Innovation Week passou a ser um evento aberto a todos os colaboradores da Terminal. E aí a gente começa a falar de inovação, reconhecendo os nossos ganhos, os nossos feitos, falando um pouquinho do que tem de novo, compartilhando os conteúdos e aí nos últimos anos também trazendo atores de fora para esse movimento. Aí essa Semana da Inovação, que é essa semana que a gente está, começou ontem, a gente fez um lançamento para os nossos colaboradores, fizemos uma live onde a gente trouxe um pouco de conhecimento, de conteúdo com um parceiro nosso, falou um pouquinho sobre inovação. Eu falei um pouquinho sobre a estratégia de inovação da Terminal para 2025, né? A gente está chamando aqui de inovação 2.0, né? Como é que a gente dá novos saltos de evolução dentro da inovação. E a partir de hoje até quinta-feira, a gente tem vários outros elementos e dias para trabalhar a inovação. Terça-feira, quarta-feira, a gente vai falar de inovação dentro dos contratos onde a gente atua, onde a gente opera, ou seja, nos nossos clientes nas indústrias, tem gente hoje no Norte, Nordeste, Sudeste e no Sul falando de inovação junto com os nossos clientes, falando dos cases e para onde a gente vai. É assim que a gente trabalha hoje esse artefato de cultura, que é o Innovation Week. E a gente finaliza o Innovation Week na quinta-feira, num evento aberto para o ecossistema. Vai ser aqui na FUCAP, né, no hub da FUCAP, onde a gente vai contar com aproximadamente 150, 130 pessoas, ouvindo um pouquinho do que a gente tem feito em termos de inovação, discutindo também como é que é o futuro de algumas empresas e indústrias e como é que a inovação colabora com isso. E ao final, a gente vai falar um pouquinho também da nossa IA generativa, né? A gente vai fazer o lançamento para o mercado da nossa IA generativa que a gente tem desenvolvido aí ao longo de um ano. Como é que é isso? A gente viu aí no final de 2022, né, o boom que foi IA generativo no mundo, né, com todas as tecnologias que foram disponibilizadas.
E lógico que a Terminal também, acompanhando essa tendência, começou a desenhar os seus projetos com aplicação, com o uso da IA generativa, voltada, lógico, para o nosso negócio. É impossível, talvez aí até no âmbito aí da nossa visão, a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento de tecnologias como OpenAI e outras mais que existem, mas a gente consegue sim fazer a melhor extração, o melhor uso dessa tecnologia para o nosso contexto, que é o contexto de gerenciamento de projetos. E aí, ao longo desses últimos 12 meses, a gente vem trabalhando isso, como é que eu utilizo da tecnologia com conhecimento de Terminal de 28 anos. Né? A gente tem um programa de gestão do conhecimento chamado Terminology, que é onde a gente arquivou, evoluiu, fez uma curadoria de conteúdos associados ao nosso negócio e unificou esses dois pontos, esses pilares que fazem parte hoje da Terminal. Aí nasce a nossa inteligência artificial voltada para o nosso negócio. Na quinta-feira a gente vai fazer o lançamento, falando um pouquinho sobre o nome da nossa IA e outras funcionalidades. Quero saber qual é o nome. Eu estou proibido de falar, mas logo a gente vai poder compartilhar. E o grande ponto é, a IA, ela vem para poder facilitar, para extrair o melhor do ser humano, o melhor do colaborador. Então, o nosso projeto de IA, ele não visa substituir a força de tarefa. A gente sabe o quanto que a produtividade ela aumenta consideravelmente com o uso da inteligência artificial. O nosso objetivo é extrair de novo as melhores competências das pessoas e aí a IA, ajudando eles no desenvolvimento da aprendizagem e eliminando talvez trabalhos que sejam mais rotineiros, faz com que o nosso colaborador tenha uma atuação mais estratégica. Então, esse é um posicionamento da IA perante a Terminal. Ok. Agora, vocês têm obras pelo Brasil inteiro e até no exterior, como você disse, né? E essas obras estão em locais, às vezes, isolados. Essa movimentação de gente, é possível você trocar a movimentação de gente nisso por tecnologia, a distância, etc. Vocês estão fazendo, eu sei que vocês estavam fazendo, você tem lá dentro da terminal, você tem um painel lá de televisão acompanhando o que está se passando também. Como é que vocês administram tecnologicamente essas distâncias todas? A pandemia ela trouxe toda essa capacidade de a gente enxergar novas formas de atuar. Né? E aí, durante aquele momento, a gente enxergava que o gerenciamento remoto, né, o gerenciamento por imagens, era uma possibilidade que a gente tinha que explorar. Né? A gente não sabia quanto tempo que a pandemia iria durar e a gente tinha que se adequar, se ajustar à realidade. E aí a gente começou a fazer os investimentos em busca de tendências e tecnologias que pudessem auxiliar esse tipo de situação. Fizemos um investimento em uma tecnologia, hoje é uma startup que a Terminal investe, que tem uma tecnologia. A partir daquela tecnologia, a gente acoplou a forma que a Terminal gerencia projetos. E aí depois pegando sua fala aqui da nossa sala, depois da pandemia, a gente criou o Feature Now, que é a nossa sede ali em cima no último andar do Base 27. Nós temos uma sala que a gente chama de central de inteligência. Essa sala tem alguns telões onde é possível fazer o gerenciamento remoto de alguns contratos onde a Terminal atua. E aí, como é que isso é possível? De novo, sobre processos e metodologias que foram criadas e homologadas pela Terminal, a tecnologia ela acelera essa possibilidade da gente perceber o que está acontecendo numa obra no Centro-Oeste e o nosso time que está aqui alocado na nossa base visualiza e acompanha aquele empreendimento. Não somente com uma visualização momentânea, mas visualizando a evolução daquela obra, a evolução dela dia após dia, semana com semana, visualização do projeto em execução com aquilo que foi concebido no modelo em BIM, em 3D. Então, tudo isso é possível com tecnologia, com toda a flexibilidade também da aceleração da comunicação. Né? A gente, a partir desse momento que a gente começa a fiscalizar, a gente identifica algum tipo de gap ou necessidade de ajuste e a gente utiliza da tecnologia para fazer os apontamentos. A pessoa no campo, com o aplicativo, vai e executa aquela atividade que fica pendente dentro do sistema de acompanhamento da obra e aí a gente tem uma interface muito fluida, fácil de ser gerenciada, com todos os registros. Tais registros por imagem, mais do que talvez uma fiscalização, mais do que talvez uma economia de ir a campo ou não, ela possibilita dar mais transparência também para os empreendimentos. Nós já tivemos situações onde o uso das imagens do acompanhamento da obra fez com que a gente apoiasse os nossos clientes num eventual pleito por uma contratada. Então, é um artifício que facilita e economiza também eventuais riscos
das obras. Então, mais do que uma facilidade no dia a dia, ela previne riscos. É isso que a gente entende. A tecnologia, ela tem que trazer ganhos, seja para a TimeNow, seja para os nossos clientes. Essa é a evolução e como que a gente trabalha a inovação. Walter, me corrija se eu estiver errado, mas no primeiro bloco foi citado que a TimeNow tem cerca de 2.500 colaboradores. Vocês atuam em várias partes do país e até fora daqui. Mas principalmente aqui, eu estou fazendo essa pergunta porque ontem me deparei, curiosamente, Milê, com uma sequência absurda de pontos comerciais aqui da Grande Vitória, com vagas as mais diversas para as mais diversas funções. Tinha um restaurante, por exemplo, que tinha desde ajudante de cozinha até maître, então está precisando de tudo. Como é que vocês fazem para capacitar a mão de obra? Porque não imagino que essa mão de obra toda, essa quantidade de colaboradores, chega pronto até vocês. Como é que é isso? A gente tem um trabalho muito forte de desenvolvimento dos nossos colaboradores. Nós temos uma área de desenvolvimento humano organizacional, né, que aí a gente trabalha algumas trilhas de aprendizagem. Lógico que a gente faz um processo de seleção muito forte e a gente contrata no Brasil inteiro. Então, também tem uma predisposição do nosso tipo de colaborador, que é saber que eu vou contratar uma pessoa no Rio Grande do Sul para trabalhar no Maranhão. Então, isso é um pouco habitual. Lógico que não é fácil, não é simples. Aqueles que a gente contrata e que precisam de uma capacitação, a gente desenvolve dentro da trilha, que é aplicável para 100% dos colaboradores. E aí a gente leva ali desde os conhecimentos técnicos, da nossa metodologia, o jeito de fazer, como também algumas trilhas que trazem novas competências. De novo, o mundo está mudando, é inovação, é tecnologia, e a gente entende que novos conhecimentos são necessários para a gente ter um profissional diferenciado da concorrência. Então, a gente precisa investir bastante, é o que a gente tem feito. A gente também acabou de fazer um programa que chama Trackers, que aí faz uma seleção de algumas pessoas que não fazem parte hoje da TimeNow, temos aproximadamente 100 pessoas, e ali a gente também faz um movimento de capacitação, treinamento para não colaboradores, mas para a gente ter um conhecimento do engajamento desses colaboradores, do potencial que eles têm, para que se porventura a gente necessitar de um colaborador com algum daqueles perfis, a gente vai primeiro na comunidade Trackers, que é onde estão esses colaboradores, e depois a gente vai no mercado. Então, a gente tem buscado algumas alternativas para poder facilitar as contratações quando necessário. E eu diria que a gente tem tido um certo sucesso. A gente contrata, na média, 100 pessoas por mês durante todo o ano. Então, tem uma rotatividade natural no nosso tipo de negócio, mas é algo que a gente tem uma competência, um aprendizado muito forte. Ok. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Bilê. E muito obrigado a você por ter nos acompanhado durante essa noite de terça-feira. Lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, eu e Andressa Mício estaremos aqui de volta no Estúdio 360, segunda edição. Muito boa noite. Inovação com Evandro Milê. Oferecimento Findes. O futuro da indústria começa aqui. Associe-se.